Tem algumas coisas que a gente às vezes tem dificuldade de aplicar nas nossas vidas, e essas dificuldades, elas oriundam do fato de que muitas vezes a conversa que a gente tem a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a respeito da igreja, algumas vezes elas estão muito, muito distantes, a gente não consegue conectar ela com a realidade. A gente acha ela bonita no discurso, a gente acha ela bacana na mensagem, mas às vezes a gente não consegue conectar a nossa vida cristã com a realidade do dia a dia, e não é fácil mesmo, né? Por isso que eu e você estamos sempre em construção. Cada dia Deus está colocando um tijolinho na nossa vida, cada dia Deus está trazendo algo novo para nós. Às vezes nós escutamos uma mesma coisa uma vez, duas, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Se meu Deus, tem 20 anos que eu estou escutando esse assunto, por que eu não consigo? Por que a coisa não caminha, né? Porque é um processo de transformação diária. A gente gostaria muito que a nossa vida se transformasse assim num passe de mágica, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar do pirlim-pim-pim da Emília, né? O pó de pirlim-pim-pim, né? Cai um pozinho de pirlim-pim-pim na nossa cabeça e todas as coisas se resolvem. Mas não é assim que funciona. Porque todos os ensinamentos que a palavra de Deus nos dá, eles dependem de um fator importante e central e essencial nas nossas vidas, que é a nossa decisão. Então, pensando sobre esse aspecto, a gente pode entender que quem estraga o negócio é a gente, né? Porque tudo depende da gente, tudo depende da nossa decisão. E a gente ouve muito nesse tempo muito estranho que a gente vive, né? Onde se tenta relativizar um monte de coisa. A gente escuta muito falar da importância da igreja. Não, que você tem que estar na igreja, que você precisa estar na igreja, que você precisa estar presente na igreja. Pós-pandemia, então, nós pregamos muitas vezes sobre isso. Mas às vezes nós não entendemos o porquê, a razão. Por que Deus estabeleceu a igreja? Porque Deus quer que nós tenhamos momentos como esse. E nesse mês de outubro, nós vamos falar muito sobre o que nós chamamos de mandamentos de mutualidade. Nós vamos falar todos os cultos, e eu insisto, né, que você, se você não ouve, não tem como praxe escutar a mensagem da noite, né? Às vezes você escuta só na manhã aqui, presencial, ou vice-versa. Que você tire um tempinho, a partir da terça-feira, geralmente a gente corta ali agora, né? A partir de um tempo, um mês atrás, a gente corta toda aquela parte de louvor, oferta, e a gente deixa só a mensagem para facilitar, para que você possa escutar a mensagem lá no YouTube, tá? E também a gente está colocando ela numa plataforma de áudio que se chama Spotify. Você não precisa ter a conta do Spotify para ouvir a mensagem. Você só precisa baixar o aplicativo no teu celular. Geralmente eu estou disponibilizando aí para todos, mas você procura lá IEQ Tingui e você também pode somente escutar, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de ver vídeo, eu gosto de escutar, né? Então eu prefiro só escutar. Então você tem essa oportunidade. Então, todas as mensagens desse mês, nós vamos falar sobre esses mandamentos de mutualidade. Porque eu quero, nessa manhã, introduzir esse assunto e abrir aí abrir um caminho, uma picada, né, como diz na minha terra, né, pegar o facão e abrir a picada, né, e pavimentar uma estrada para que todos os pregadores possam andar em cima dessa estrada que eu vou pavimentar hoje pela manhã. Por quê? Porque quando a gente fala sobre mutualidade, é natural, eu e você,
pensarmos sempre o seguinte: o que a Natália tem que fazer para mim? O que a Monique vai fazer para mim? O que o Roel vai fazer para mim? Que legal, hoje eu vou aprender algumas coisas que as pessoas vão aprender a fazer para mim. Esse é o nosso pensamento, porque a gente acha que é centro do mundo. E alguém tem que avisar para a gente que a gente não é o centro do mundo. Que o mundo não gira ao nosso redor, nós não somos o sol, né? Nós somos, e quando a gente entende o conceito da mutualidade, a gente aprende o seguinte: o que eu vou fazer para alguém? E todo mundo vai pensar assim. E todo mundo vai partir desse princípio. E quando a gente parte do princípio do que eu vou fazer algo, você vai fazer algo, ou seja, eu sempre quero o melhor para você, você sempre quer o melhor para mim. Isso se chama mutualidade. São mandamentos que estão no Novo Testamento e que trazem um pouco essa ideia de que esse mundo espiritual, ele pode se transformar em algo diário. Que já pensou uma briga dentro de casa para quem que vai lavar a louça? Não, deixa que eu lavo, não, deixa que eu... Já pensou? Eu acho que é o sonho de toda dona de casa, né? Não, deixa que eu lavo, deixa que... Não, hoje é meu dia. No meu dia ninguém mexe. Já pensou? Que bênção. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? São princípios de mutualidade. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a gente vai tentar trazer esse versículo como um conceito. Eu vou ler acho que a versão que eu tenho aqui é diferente, eu quero ler nessa versão da NVI, porque ela traz um princípio. Eu vou pavimentar a ideia do que a gente vai falar esse mês, mas eu vou trazer um dos princípios. Talvez um outro pregador traga o mesmo princípio de novo, não tem problema, né? Não tem problema a gente escutar a mesma coisa várias vezes. Não tem problema, né? Não dói. Mas o 10:25 de Hebreus diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia que se aproxima? O dia do Senhor. E esse dia está se aproximando para todo mundo. Ou ele está se aproximando porque Jesus vai voltar antes, ou ele está se aproximando porque cada dia a gente está mais velho. Né? Então, a gente está, né, chegando perto da estação, né? Daquela estação, né? Mas não vamos pensar nisso, senão a gente vai ficar triste, tá? Deixa isso para lá, tá? Não, a gente vai ficar triste hoje, mano. Eu quero que você saia daqui alegre, não triste. Mas se nós entendemos que a igreja é importante, e o escritor aos Hebreus diz que ela é importante, e que eu não posso deixar a igreja, é o que o texto diz, eu preciso entender a razão, o propósito, por que eu não posso deixar a igreja. Por que é importante a igreja? Por que é necessário? E uma das coisas que trazem o mundo espiritual para a realidade, porque deixa eu dizer uma coisa para você, que é muito importante. O espiritual existe para melhorar a nossa vida na terra. O espiritual não é para a gente ficar assim, entendeu? Meio zen, assim, não. O espiritual é para melhorar a nossa vida, é para a prática, para as coisas acontecerem aqui. Porque o espiritual pensando em céu, o dia que a gente for para o céu, acabou. Não tem mais essa luta, essa briga, essa confusão. Acabou, está resolvido. O espiritual é para o agora. E o espiritual nos ajuda, o mundo espiritual ele existe para nos ajudar a entendermos o original, como Deus criou no original,
E como nós podemos nos aproximar do original que Deus nos criou. Porque a verdade é que nós bagunçamos o coreto. Nós bagunçamos. O que está ali atrás que vocês estão olhando? Fiquei curioso agora. Ah, é o sofá. Todo mundo olhando para o sofá. Estou com vontade de dormir já? E aí, nós precisamos entender uma coisa muito central, muito básica e muito bacana, que a igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem. A igreja é uma comunidade de pessoas que têm algo em comum. E o que nós temos em comum é que nós cremos no mesmo Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós somos de famílias diferentes. Nós temos culturas, mesmo que parecidas, diferentes. Nós temos histórias diferentes. Mas tem uma coisa que nos une. E o que nos une é a nossa fé. Nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo que mora dentro de mim, mora dentro de você. O Jesus que mora em mim é o mesmo Jesus que mora em você. Então a gente tem um monte de coisa que a gente é diferente. Mas a gente tem algo que é central, que é mais importante, que nos faz sermos um. Então, hoje eu estou sem barba, né? Vocês repararam que eu estou sem barba? Mas eu podia estar com a barba. Mas hoje eu acordei, olhei para a minha cara e disse assim, eu vou tirar essa barba. Você, mas que cara doido. Pois é, cada um é cada um. Cada um tem a sua loucura. Né? Diz que de doido, como é que é? De médico e louco, cada um tem um pouco, né? O brasileiro, então, é 50% médico. Quem que não tem uma receitinha para uma dor de cabeça, né? Então, a igreja é um ambiente, é um lugar de pessoas. E pessoas se relacionam. Pessoas necessitam se relacionar. E esses relacionamentos precisam se tornar saudáveis. E o relacionamento ele só se torna saudável quando ele é baseado em compromisso. Eu tenho um amigo, ele pregou aqui o Norberto, e ele conta que a gente faz parte de um ministério, de um Instituto Internacional de Liderança, onde a gente ministra 2, 3, 4. Na pandemia eu ministrei quase 5 aulas por semana. E ele conta o seguinte, que na primeira vez que ele foi fazer esse curso, ele foi fazer, agora eu não me lembro, mas acho que foi lá na África. E ele conta que tem uma matéria que é importante, que chama prioridade à família. E aí quando eles estavam conversando sobre a questão de prioridade à família, e os americanos, né, têm a sua doutrina, a sua teologia, a sua maneira de ensinar. E faz parte, dentro da doutrina do americano, dizer o seguinte: você tem que dizer todo dia para sua esposa que você ama. Você tem que comprar rosas. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E os americanos ensinando de acordo com sua visão. E foi muito engraçado que um africano levantou e disse: por que eu tenho que dizer para minha esposa todo dia que eu a amo? Eu já disse para ela no dia do casamento. E ela acreditou. São visões diferentes da mesma coisa, tá? Ninguém está errado aqui, são culturas diferentes, não é essa a questão. E aí começou um embate dos americanos com os africanos. Diz que foi engraçado o negócio, porque os americanos diziam, não, tem que falar todo dia que ama. E o africano dizia, não, eu disse uma vez, ela acredita em mim, eu tenho palavra.
E começou a confusão. E aí um argumento que o africano usou foi muito interessante. Coitado do americano, ficou meio apertado. Porque ele disse o seguinte: vocês dizem que tem que dizer todo dia que ama. Só que vocês têm 50%, 60% de divórcio por ano. E a gente diz uma vez e o nosso número de divórcio é bem menor. Não estou falando que não é para você dizer que ama, tá, gente? Por favor, não é sobre isso que eu estou falando, tá? O que eu estou falando é que essa visão de relacionamento, ela está ligada a compromisso. Relacionamentos são baseados em compromissos. Porque compromissos geram perseverança. E perseverança é o que todo relacionamento precisa. Então, dentro da igreja, nós precisamos entender que a gente precisa criar novos valores e novos conceitos para a gente entender o que é igreja. Porque talvez na nossa cabeça a gente ache que igreja é só o fato de vir à igreja, de participar de um culto. Mas eu estou tentando dizer para você que é importante você fazer parte de uma comunidade, que temos algo em comum. O texto diz que a gente precisa estar na igreja, porque na igreja nós vamos receber encorajamento. Encorajamento. O que significa isso? Que eu, como membro de uma comunidade de fé, membro de um ambiente cristão, membro de uma igreja, eu preciso ter pelo menos 4 atitudes. Primeira atitude, eu preciso reconhecer as pessoas pelo seu valor. E todas as pessoas que estão aqui são alvos do amor de Deus. Esse é o maior valor. As pessoas precisam ser reconhecidas pelo que elas são. Elas são alvos do amor de Deus. As pessoas não podem ser reconhecidas pelo a sua posição social. As pessoas não podem ser reconhecidas pela roupa. Não, isso aqui eu vou falar com ele que tem uma roupa mais bonitinha. As pessoas não podem ser reconhecidas pela cor da sua pele, menos ou mal, ou mais reconhecidas. As pessoas não podem ser reconhecidas menos ou mal, até mesmo pelas suas ideologias. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo assim: na minha igreja pode de tudo, só não pode isso, isso e isso. Não, na minha igreja, pessoas, né? Só não pode pessoas assim, assim, assim. Não, a igreja pode todas as pessoas. Não importa o que elas pensam, não importa como elas estão. Nós não podemos olhar para as pessoas e dar valor às pessoas pelo como elas são ou estão, mas por aquilo que elas podem se tornar, e mais, porque elas são alvo do amor de Deus. E todos nós temos o nosso valor para Deus. Pode ser que nós não tenhamos uma história bacana. Pode ser que nós tenhamos uma história de rejeição. Pode ser que nós tenhamos um sentimento profundo de rejeição por conta da nossa história. Mas o fato é que todas as pessoas são alvo do amor de Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. O mundo. Se vão ou não vão receber a Jesus como Senhor, é aquilo que eu disse, vai depender de cada um.
Mas o nosso papel não é de separar bodes e ovelhas. Isso é o papel de Jesus. Ele vai fazer só no dia do juízo final. Quando a gente lê a parábola do joio e do trigo, sabe qual é a coisa mais interessante entre o joio e o trigo? Que eles são iguais. Então nós não conseguimos reconhecer quem é joio e quem é trigo, porque são iguais. E porque nós não sabemos a diferença deles, quando a gente vai arrancar o trigo, a gente arranca quem junto? Ou melhor, quando a gente vai arrancar o joio, a gente arranca quem junto? O trigo. Então, o papel de separar o joio do trigo vai ser Jesus que vai fazer. É Jesus que vai separar quem é trigo e quem é joio. Então, o nosso papel é reconhecer que Deus amou o mundo. Aquela pessoa mais, sabe, nós somos gente, tá? Então a gente precisa de transformação. Mas tem gente que a gente fica pensando assim, esse camarada merecia um inferno mais quente. Pega, onde que o inferno é mais poderoso assim, lá no, né? Joga ele lá. Capeta, leva ele para lá, tá? Não deixa ele no inferno brasileiro, não. O inferno brasileiro é meio assim, né? Falta lenha, né? O dia que tem lenha, o cara vai lá e não bota fogo no forno direito, né? Não, vai para aquele inferno top. Mas não é assim que Deus vê. A segunda coisa que nós precisamos entender como igreja é que se Deus amou o mundo e ama o mundo, o nosso papel é integrar as pessoas na nossa comunidade de fé. Você sabe que é muito interessante que uma das encrencas que Jesus teve com os fariseus, das muitas encrencas, era uma que ele disse o seguinte: olha, por que vocês ficam na porta da igreja e não deixam as pessoas entrarem? Que aí você fica escolhendo, não, você pode entrar, não, você não. Você pode entrar, não, você não é apto. Você não está na... O nosso papel como comunidade é integrar as pessoas na igreja. As pessoas precisam se sentir amadas, recebidas, recepcionadas na igreja. Nós temos aqui um departamento chamado Acolher. Ele só faz isso. Mas eu sempre digo para essa turma o seguinte: ó, não adianta vocês fazerem essas coisas só porque tem que fazer. As pessoas precisam ser integradas na igreja. Por isso que a gente tem grupos pequenos, discipulado 1 a 1, departamentos das igrejas. Para quê? Para que as pessoas se integrem na igreja. A terceira atitude que nós precisamos ser como igreja é aprender a compreender as pessoas. Como eu disse, cada um de nós temos uma história. Eu lembro de uma amiga nossa de seminário, que eu não trabalhava na cozinha, obviamente, mas a Gi trabalhava lá, e a Gi ficava indignada, porque ela lavava a carne moída, até ficar branca. Isso é uma delícia, carne moída, né? Mais alvo que a neve. Porque ela dizia que, sei lá, tinha que tirar, sei lá o que, não lembro agora. Mas ela não lavava o macarrão. Tem explicação um trem desse?
Não tem. Pode ser que tenha alguém aqui nessa manhã que lave a carne moída até ficar branca. Vai na tua fé, irmã. Vai, toca a tua vida aí, tá? Você não está em pecado por causa disso não, tá? Mas por que ela fazia isso? Não sei. Mas a gente precisa aprender a compreender. As pessoas têm história. As pessoas têm uma vida. As pessoas fazem as coisas de um jeito porque para elas aquele jeito é o certo. As pessoas reagem aos relacionamentos porque a sua história os levou a pensar dessa maneira. Então, igreja é lugar de compreensão. E compreender não tem nada a ver com achar que não, vamos aceitar pecado, não é nada disso que eu estou falando. É entender o porquê. Por que as pessoas são assim? Por que elas reagem dessa maneira? A quarta atitude importante para nós como igreja é que nós precisamos amar as pessoas. E quando a gente fala de amar, porque todo ser humano tem uma necessidade: se sentir amado. Todo ser humano tem essa necessidade. Está no nosso chip aqui, está dentro de nós. Alguns se sentem amados de um jeito, outros se sentem amados de outro jeito. Por exemplo, eu sou o cara do toque. Eu gosto do toque. Toque é importante para mim. Eu tenho uma ovelhinha lá em São Paulo que ela sempre dizia isso, eu às vezes dava um tapa assim no jovem lá do meu grupo. Daí ela dizia assim: ele está te batendo é porque ele gosta de você. Porque precisava ter o toque, às vezes brincar, né? A ideia do brincar, do encostar. Já tem pessoas que detestam isso. Mas elas gostam de ouvir palavras de afirmação. Como eu falei, né? Situação aqui dizer todo dia que te amo. Meu Deus do céu, você não acredita ainda, meu. 35 anos, não acredita ainda que eu te amo. Tem que falar todo dia. Outros, é o trabalho. Você pode fazer um monte de coisa, mas se você não fizer algo por ela, serviço, limpou a casa para mim, aí fechou. Outros, é presente. Já viu gente que gosta de receber presente? Tem gente que recebe, mas tem gente que, meu Deus do céu, se passar o dia do aniversário não ganhar um presente, dá até confusão. Mas o fato é que todos nós precisamos nos sentir amados. E todas as pessoas precisam se sentirem amadas. E a igreja precisa entender isso, por quê? Porque as pessoas desse universo que nós vivemos, elas estão morrendo de medo do abandono. As pessoas estão sofrendo por causa da solidão. As pessoas estão sofrendo por causa da rejeição. E a igreja precisa ser o remédio para a solidão. O remédio para o abandono. As pessoas estão sofrendo porque elas não têm esperança. Gente, pense nisso. Falta de esperança. Não ter ciência, não ter consciência, não ter fé do que pode, do que vai acontecer
se alguma coisa ruim acontecer na minha vida, na sua vida. Imagine isso. Falta de esperança. Nada nos garante, nada, absolutamente nada, nos garante que nós vamos estar vivos amanhã, depois da manhã, semana que vem. Nada. Nada. Nós não temos garantias nenhuma. A Bíblia diz isso, que nós não sabemos o amanhã. Nós não temos nada, nenhuma ingerência. A gente pode minimizar os efeitos. A gente pode se cuidar, pode tomar os remedinhos, né? Ir no médico, fazer uma caminhada. A gente pode dirimir, a gente pode diminuir. Mas a gente não tem nenhuma. Eu estava viajando mês passado, eu e o Alex indo lá para ministrar os pastores, aí para tudo a estrada. 4 carros à frente, a gente vê um cara jogado no chão. A gente sai, vai lá, vê o que está acontecendo, e o cara gemendo, tentando levantar, mas todo quebrado. E a gente esperando a ambulância chegar, e a ambulância chegar, e a ambulância, obviamente, era um lugar longe, até sair da cidade, tem um tempo. E o cara morreu na nossa frente. Não temos confiança e segurança nenhuma. Controle nenhum sobre as nossas vidas. Mas nós temos uma esperança. Nós temos a esperança de que aquilo que Deus preparou para nós é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. E a gente nem consegue entender muito bem o que isso significa. Então nós temos uma esperança. Nós temos uma confiança. O mundo está vivendo sem esperança. Vive uma realidade que não tem esperança. As pessoas estão vivendo em conflitos internos que não são resolvidos. As pessoas têm medo de viver, medo de confronto. Algumas outras pessoas idealizam uma maneira romântica de ser. Outros assumem papel de vítima. Outros fogem da dor. E a igreja precisa ser a solução, precisa trazer a solução para essa realidade. Por isso que não é fácil entender o cristianismo, porque ele é contrário a tudo aquilo que a gente talvez gostaria para as nossas vidas. A gente talvez gostaria que todos os nossos desejos fossem resolvidos, do nosso jeito, não é verdade? E isso se chama egoísmo. Quando a gente quer centralizar o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, a nossa vida em nós mesmos. Se chama egoísmo. E talvez seja essa a maior luta que eu e você temos em ser igreja. É que a gente precisa sair da cadeira, do trono do nosso coração. A gente precisa sair desse trono e deixar Jesus entrar nesse trono. De Jesus sentar nesse trono. Só que aí, de vez em quando a gente faz assim com Jesus, ó, e derruba ele do trono. O fato é que eu e você precisamos da igreja, porque eu e você precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Tem até uma musiquinha antiga que falava isso, né, pastor Elisete? E você precisa de mim.
Diga para a pessoa do seu lado, eu sei que você adora fazer isso. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E a música ainda dizia, e nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. E no Novo Testamento existem quase 30, alguns colocam 26, outros colocam 28, outros colocam 30 mandamentos para nós vivermos essa realidade, onde eu preciso de você, você precisa de mim. E um desses mandamentos é o encorajamento. Igreja é um lugar de encorajamento. É muito interessante a gente ler esse texto do ponto de vista de quem escreveu. A gente descortina um monte de coisas. Você sabe, né, que o ambiente onde foi escrito o Novo Testamento era um ambiente muito hostil. As pessoas, ou elas eram levadas a um coliseu para serem comidas por leões, por bichos lá e tal, ou elas viam os seus amigos sendo levados para isso. Então era um ambiente muito hostil. Ser crente não era brincadeira nesse tempo. Não dava para, né, comprar uma camiseta assim, sou de Jesus, né? Colocar no teu carro, não tinha como, botar no cavalo, assim, um decalque atrás, no traseiro do cavalo, propriedade exclusiva de Jesus. Não dava para fazer isso, porque era um ambiente muito hostil. E obviamente esse ambiente hostil promovia o medo, promovia uma luta entre eu preservo a minha vida na terra ou eu preservo a minha vida no céu. Era essa a luta. A batalha aqui era entre preservar a sua vida na terra ou preservar a sua salvação. Então ele chegava e dizia, você é cristão? Sim. Vai para a fila ali, ó. Vai morrer. Você é cristão? O cara diz, essa vida na terra é tão boa. Não, então você vai para outra. Essa turma aqui é o almoço do bicho hoje, do leão. Esse aqui para voltar para casa. Essa era a luta que eles viviam. E é isso que nós chamamos de perseguição. O que existe hoje ainda é que a gente vive numa outra realidade, mas se você vai para as igrejas da Ásia, isso acontece. Isso acontece hoje. Mas não é a nossa realidade. Nós não é colocado em xeque a nossa vida espiritual e a nossa vida terrena, assim, ó. Se você agora, estamos aqui, mas estamos todo mundo com medo, assim, se chegar a polícia nós vamos morrer. Não temos essa preocupação. Mas eu acho que, então, voltando lá para a época deles, o encorajamento na época deles era específico. Ele tinha que dizer, cara, nossa vida não é nessa terra, e nós vamos viver com o Senhor eternamente, mas vamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, e vamos lá que a gente vai viver uma realidade totalmente diferente da que nós vivemos. Aliás, a própria vida era uma vida miserável. Ele não tinha expectativa e perspectiva sobre a sua vida terrena, porque ela era miserável. Agora, o que aconteceu com a gente?
Qual é o tipo de encorajamento que eu e você precisamos hoje? Nós não vamos, ninguém aqui vai ser comido por leão, a não ser que você entre lá na jaula do leão, lá no zoológico de Curitiba. Mas aí é por tua conta e risco. Ninguém te mandou entrar lá. Nós não vamos ser colocados numa parede, fuzilados como muitos foram na década de 50, 60, 70, nos países da cortina de ferro. Essa semana morreu um dos maiores evangelistas e um dos maiores homens de Deus da nossa geração, o irmão André, que era chamado de contrabandista de Deus, porque ele pegava o seu carrinho, abria todas as portas, enchia de Bíblia, entrava na cortina de ferro, nos países da cortina de ferro e distribuía Bíblia para os cristãos naqueles lugares. Se você não lê o livro dele, lê O Contrabandista de Deus, é fabuloso, é maravilhoso. Faleceu essa semana com, acho que 95 anos. Mas qual é a perseguição que nós temos hoje? Nós temos uma perseguição, mas ela não é assim. Ela é uma perseguição da frieza. É uma perseguição onde o tempo, não temos tempo para Deus. Não temos tempo para as coisas de Deus. Não temos tempo para fazer o que Deus quer que eu faça. Não tenho tempo para amar as pessoas. Nesses propósitos nós estamos falando ali. Não tenho tempo. Não tenho tempo de vir numa célula. Gente, no GP agora mudou o nome. A pastora mudou o nome do negócio. Não tenho tempo. O líder foi lá, preparou o material, escreveu o material, estudou o material, mas você não tem tempo. Ele gastou umas 5, 6 horas para fazer uma reunião de 40 minutos, de 1 hora, mas você não tem tempo. Estão entendendo? Não estou puxando a tua orelha não, tá? Você não tem tempo. Nós vamos lançar hoje o Centro de Capacitação da Bíblia. Alguns de vocês já fizeram na época da pandemia. Nós temos ali 9 ou 10 matérias. 10, né? Quase 50 aulas, né? Feita com carinho, com amor. Gente, preparar uma aula, cada meia hora de aula é 3 horas de estudo. Tá lá, você não vai precisar vir na igreja, nem pagar o Uber para vir na igreja, a gasolina para vir na igreja. Tem uma taxa cara de R$10 por mês. 10 reais dá para comprar o quê? 8 pães, 9 pães, dependendo da padaria, 5, né? Se for numa melhorzinha aí, você, né? Você morre com 10 para comprar 5 por 6 pães. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Ou eu estou correndo atrás do dinheiro. E cada vez você vai correr mais atrás do dinheiro, gente. Porque o dinheiro não foi feito para você correr atrás. Sabia? O dinheiro não foi feito para ser senhor da sua vida. O dinheiro foi feito para ser servo da sua vida. Está na Bíblia, irmãos, é só ler. Mas ele se transformou em senhor. E aí vive todo mundo feito louco, correndo atrás do dinheiro. Quando ele deveria trabalhar para você, você trabalha para ele. Esse é o tipo de perseguição que nós estamos vivendo hoje. Os interesses. Quais são os nossos interesses? Quais são os interesses das pessoas? Meu irmão,
A gente que é pastor, a gente tem que escutar cada desculpa. Mas a gente tem que ficar quieto, né? Às vezes não dá vontade de ficar quieto, não. Você vai pegando uma idade, você vai perdendo a paciência. Eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar. No domingo eu não posso, tenho que trabalhar. Não posso porque eu tenho que fazer não sei o quê. Não, mas tem interesse em tantas coisas. Para outras coisas tem tempo. Para outras coisas tem interesse. Para outras coisas... Então o que esse mundo está precisando hoje de nós como igreja? Primeiro, a gente precisa se auto-encorajar. A gente precisa fazer uma análise do que nós queremos como cristãos e como comunidade. A segunda coisa é que nós precisamos encorajar, colocar coragem na vida das pessoas, dar ânimo para as pessoas. Dar ânimo. Dizer, meu irmão, tá difícil. Tá, para todo mundo tá difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, sem Jesus está pior ainda. Sem Jesus está pior ainda. A gente costuma dizer que igreja é um hospital, não é? A gente fala isso, não fala? Mas você quer ver como a discrepância entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente fala? A gente diz assim, igreja é um hospital. Aí quando você está com dor de cabeça, diz, hoje eu não vou na igreja que eu estou com dor de cabeça. Ué, mas não estou entendendo, igreja não é hospital? Igreja é um hospital, mas hoje eu não estou bem comigo, com minha existência, com meu ser. Então eu não vou na igreja. Você está fazendo o contrário. Viu como não tem... A gente é esquisito. Existia um homem na Bíblia chamado Barnabé. Alguém já ouviu a história de Barnabé? Levanta a mão se você já ouviu a história de Barnabé. Senão a gente vai fazer uma matéria só sobre Barnabé, lá no CCB. Barnabé era um homem chamado José, na verdade. O nome dele era José. E ele foi chamado de Barnabé porque a palavra Barnabé significa consolador, encorajador. Então ele encorajava tantas pessoas. Chegava alguém e estava meio barro, meio tijolo, assim, sabe? Estava meia boca. Ele chegava lá e dizia, não, rapaz, vamos lá. Deus é contigo, e vamos lá, estamos indo para o céu, e vamos lá, um dia de cada vez, e eu vou orar por você. Aí chegava outro na reunião, a biela quebrada, ele chegava e vamos lá, meu irmão, Deus é contigo, e vamos lá, olha o que a palavra de Deus diz, você tem o Espírito Santo. Ele era encorajador. E por isso ele encorajava tantas pessoas que ele disse, não, que José, né? Tem que lembrar, não havia sobrenome nessa época, né? Então, qual José? Imagina quantos José devia ter, né? Devia ter um monte de José, né? Igual no México, tem um monte de Jesus, né? Não, José, o Consolador. Qual José? O encorajador. Aquele que chega e bota a gente para cima, o encorajador. Então a Bíblia passou a chamar, ou Lucas passa a chamar José de José, o encorajador, Barnabé. E é tão interessante que o Barnabé é mais conhecido como José. De tão forte que era isso nele. E esse José, ele era tão fixado em encorajar as pessoas que um dia se converteu um cara chamado Saulo. Só que esse Saulo era o cão chupando manga e comendo mariola. O bicho era ruim. Tem crente ali, ele chegava lá, mata. Tem outro crente ali, ela mata, manda matar. Só que esse Saulo, um dia ele se encontra com Jesus. Atos capítulo 8.
Ele se encontra com Jesus, tem uma experiência, 8 e 9, tem uma experiência com Jesus. E ele se converte. Porque o reino de Deus é assim. O assassino é transformado no reino de Deus. A igreja é um ambiente onde pessoas como o Saulo são transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí chega aquele cara na igreja e todo mundo olha, ih, lascou. Você imagina, gente. Fala a verdade. Você está aqui, daqui a pouco entra o cara que mata pessoas que pensam que são da comunidade. Você diz... Aí alguém diz, não, fica tranquilo, ele se converteu. Mas sempre tem aquele negócio, né? Será? Mas será que se converteu mesmo? Ou ele está aqui infiltrado? E ninguém queria saber do cara. Ninguém queria saber de Saulo. Sabe o que o Barnabé faz? Pega Saulo. Encoraja. Traz para dentro da congregação. Traz para dentro da comunidade. E investe na vida dele. E esse Saulo se transforma num evangelistazinho mais ou menos, chamado apóstolo Paulo. Mais ou menos, né? O poder do encorajamento. E eu e você como igreja, precisamos aprender a encorajar as pessoas. Que estão vivendo uma realidade onde a frieza espiritual tem tomado conta delas. Então, existem duas coisas importantes para colocar na nossa mente de como eu e você podemos encorajar as pessoas. Primeiro, crie uma ponte entre você e as pessoas. Não destrua as pontes, crie as pontes. Não faça barreiras. Crie pontes. Aprenda a receber pessoas. Aprenda a se dar às pessoas. Tem gente que construiu tanto muro em volta de si que a gente não consegue nem enxergar ela. Ela está morando dentro de um castelo. Aquele castelo impenetrável. Parece a Fiona. Está lá no alto da torre, mais alta, com um dragão tomando conta assim. Crie pontes, facilite receber as pessoas e seja um facilitador para chegar nas pessoas. Crie pontes. Ah, mas eu não gosto do Felipe, porque esse óculos dele, não, se fosse um óculos de aro, de não sei o que, tudo bem, mas esse óculos... Crie pontes. A segunda coisa, construa nos relacionamentos um senso de confiança, de autoestima. Confiança, autoestima. As pessoas precisam se sentir bem perto da gente, não mal. Para eu e você nos tornarmos um encorajador, a gente precisa se comprometer com as pessoas. Lembra que eu disse que relacionamento precisa de comprometimento? Comprometa-se com as pessoas. Qual foi a pessoa que esteve aqui na igreja que faz tempo que você não vê? E que você está sentindo falta dela? Você já mandou uma mensagem para ela? Mas não é mandar uma mensagem para dizer assim, você foi no culto, é pecado. Não, irmão, está tudo bem com você. Eu estou sentindo a sua falta. Vocês não sabem, mas vocês sentam sempre no mesmo lugar, já, né? Parece até que vocês comparam essa cadeira que vocês têm. Eu tenho até que dar uma olhada se você já não escreveu o teu nome nela. Você sabe quem está faltando. Comprometa-se.
Comprometa-se com alguém que está passando um momento como esse que eu disse, sem esperança. Meu irmão, se você está aqui hoje é porque alguém se comprometeu com você. Alguém olhou e disse assim: meu Deus do céu, esse abençoadinho aqui precisa de Jesus. Eu vou investir na vida dele, eu vou orar por ele, vou botar... Meu irmão, tem gente aqui que nem sabe, mas o teu nome no grupo de intercessão da igreja já rolou lá mais do que bala na boca de banguela. Comprometa-se com as pessoas. Acredite nas pessoas. Meu irmão, eu e você não temos o direito de perder a fé nas pessoas. Sabia? Porque nós investimos... Gente, tudo isso aqui, ó, que é criado nesse ambiente é para investir em você. Todo investimento que a gente faz aqui, pessoal, emocional, financeiro, que é o que menos importa, é porque a gente acredita em você. Talvez a vida não vá para o jeito que você quer, do jeito que você quer, e os resultados não sejam exatamente o que você gostaria. Mas todo investimento é porque eu acredito em você. Eu acredito em você. E você sabe por que o pastor fica triste quando alguém sai da igreja? É porque ele está perdendo alguém que ele não vai poder mais acreditar, não sabe nem para onde vai, não sabe nem como vai ser, perdeu o contato. Você está vendo o desenvolvimento da pessoa, a pessoa crescendo, de repente você não tem mais. Eu não sei o que está acontecendo agora, não faz mais parte do aprisco, não é mais filho, não está mais no mesmo ambiente. Seja sensível, ou melhor, desculpa, seja acessível às pessoas. O encorajador, ele é acessível. Todo mundo aqui tem meu número de celular, não tem? Sim ou não? Quem não tiver, é só mandar uma mensagem para alguém da igreja perguntando assim: qual é o número do pastor? Ele está autorizado a passar. De vez em quando eu recebo um oi, assim que eu olho a foto, quem será? Eu vou lá e já logo jogo você na minha lista de transmissão. Vai receber mensagem, vai receber versículo, vai receber oração, vai receber aviso, vai receber puxão de orelha, vai receber tudo. O pacote é completo. Mas eu sou acessível. Seja acessível às pessoas. Dê sem esperar retribuições. O encorajador, ele não espera retribuições. Quinta coisa, dê oportunidade às pessoas. Dê oportunidade. E a mais importante, todas são importantes, mas essa aqui eu gosto muito. Ajude as pessoas a alcançarem um nível mais alto. Tá bom a tua vida espiritual, mas irmão, você quer mais? Eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Nós precisamos de ajuda. As pessoas da nossa igreja que estão aqui conosco precisam de ajuda. As pessoas que estão lá fora precisam de ajuda. E Jesus já veio, meu irmão. Ele já morreu numa cruz. Ele já ressuscitou. E hoje Ele conta comigo e com você. Faça uma coisa para alguém, encoraje alguém. Ore por alguém. Use as ferramentas que você tem à sua disposição.
para ser um encorajador. Porque igreja é um lugar de relacionamentos saudáveis.